Aleluia. Deus é bom. Deus é bom para você. Deus tem sido bom com você. Aleluia. Eu creio, amados, que apesar de nós, Deus tem algo para fazer aqui. Amém? Eu creio no nível de excelência que essa igreja está chegando. Estamos chegando. Aleluia. Começamos declarando pela fé. Estamos molhando os tornozelos. Mas tem níveis mais profundos em Deus. E eu tenho procurado esses dias ver no meu coração qual a motivação para servir ao Senhor. O que é que eu estou fazendo com o que Ele me deu para viver? O que é que Ele me deu para que eu sirva a Ele com excelência? Ele me deu a melhor coisa que Ele tinha, a própria vida dEle. E isso, como diria o comercial do Mastercard, né? Não tem preço. Não tem preço que a gente faça algo para Deus, que seja algo que supere ou surpreenda a Deus, porque Ele sempre fez o melhor, sempre nos deu o melhor. E eu creio, amados, nessa igreja próspera e abundante naquilo que Deus tem para fazer, naquilo que Deus já nos posicionou em Cristo para vivermos. Quem acredita que vai viver os melhores dias da sua vida? Eu não sei se você está com perspectiva na pandemia ou em Deus. Tempo para refletir. Estamos para esperar a quarta, quinta, sexta, 20ª onda, ou estamos vivendo debaixo da onda do Espírito? Isso é uma pergunta válida, amados. Estamos vivendo a prosperidade bíblica ou estamos acreditando no que o natural nos informa? A gente está aqui com a Amanda, o esposo dela, né? A Amanda trabalha na área de saúde e viu muita coisa. Tem gente aqui, irmã Eliane, irmã Detinha, irmã Valda, que trabalham na área de frente mesmo. E a gente viu que isso era real. Essa enfermidade que chegou como uma praga mesmo e matou muita gente. Mas deixa eu te dizer, você está vivo. Você está bem? Até aqui Deus tem sustentado? Será que Ele não é fiel para te levar para os lugares mais altos? Será que Ele não é fiel para te colocar na posição que Ele mesmo nos projetou? Amados, não é nada que a gente faça. Porque até as boas obras que a gente pratica, foi Deus que de antemão preparou. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feituras dele. Põe aí, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 10. Você vai ver que não é invenção do pastor. Até as nossas obras justas e boas, foi Deus quem preparou. Não é o que eu faço que vai agradar a Deus. É o que Deus preparou para que eu viva que agrada a Ele. Quem concorda com isso aqui? Você está aqui? Então, deixa eu te informar outra coisa. Esses dias o Espírito está me incomodando também. Que algumas coisas a gente está fazendo e está ficando pesado. Não quero nada na força do meu braço. Não quero nada na força do braço de ninguém. Mas nós queremos que eu e você dependamos totalmente da unção que está sobre a nossa vida. Que está na sua vida. Sabe quando o louvor flui? É porque você fluiu. Está entendendo isso? E se uma banda que me ajuda não me motiva, eu fico imaginando o que vai me motivar. Diga a fé. Diga, a minha fé em Deus me motiva a fazer as coisas para Deus. Sabe, amados, com excelência. Irmã Isabel pregou na quinta-feira que a prosperidade ela só vem quando a excelência ela é posta em prática. Quem concorda com isso aqui? Prosperidade de Deus é você fazer o certo na hora certa, no momento certo. Inclusive se calar. Inclusive ouvir o que Deus tem para dizer quando é um puxão de orelha. Isso é prosperidade bíblica, sabe por quê? A correção de Deus nos tira do caminho da morte. Nos livra de tropeçar. E o nosso coração não pode ser trono de raiva, de mimimi, de qualquer coisa. Tem que ser trono de Deus. E eu quero te exortar muito nisso aqui. A palavra de Deus é que nos motiva. Se a palavra de Deus que nós ouvimos e que nós falamos não nos faz nem sequer dar um sorriso, eu sei que você está de máscara.
A gente ainda está dependendo dessa máscara, mas amados, dá glória a Deus, louva ao Senhor, abra sua boca como um fruto agradável a Deus, como oferta de sacrifício ao Senhor. Às vezes a carne não quer, mas sabe o que Paulo ensinou para mim e para você? Eu esmurro o meu corpo e faço ele como um escravo, para que eu não seja reprovado ou desqualificado naquilo que Deus colocou já para me viver. E esse tempo, a gente está falando de prosperidade bíblica. O que é a prosperidade bíblica? É você viver o que a Bíblia diz. E você vivendo os princípios da Bíblia, você recebendo os resultados que a Bíblia diz que você vai receber. Josué 1,8 diz que se eu não desviar o meu caminhar, nem para a direita nem para a esquerda, mas antes ter o prazer em meditar na lei do Senhor, que é a palavra dele, que para Josué era a lei que Moisés trouxe, aquelas tábuas, né, de pedra, que estava escrito os 10 mandamentos, daquilo que ele tinha para ler, não se afastar dos seus olhos, e fora os mandamentos naturais que estavam lá para se organizar no dia a dia. Então ele não poderia desviar o seu olhar. Para quê? Porque Deus queria que ele não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda, mas que ele meditasse, falasse, mantivesse diante dele, para que ele prosperasse o caminho dele. Sabe, Deus não está negando prosperidade para ninguém. Isso é um ótimo local para a gente dizer amém. Sabe, amados, não é dinheiro, não é prosperidade. Eu vou dizer de novo isso para ficar bem enfatizado. Essa igreja crê nas bênçãos de prosperidade. Cremos e vamos viver. Eu vou dizer isso não para você, pegar isso para você. Cremos e vamos viver. Mas, amados, a prosperidade bíblica tem como resultado dinheiro chegando para você. Mas não é o dinheiro. É você quem é em Cristo. Isso é ser próspero. É você ser aquilo que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário. Ou seja, sarado, curado, suprido, em paz, em todas as áreas da sua vida, você pleno em Deus. Ah, mas o que eu faço com a minha alma que ainda não está entendendo, está vendo o natural? Porque foi Deus também que botou os 5 sentidos no homem, sim ou não? Essa alma que você tem que às vezes fica aperreada, fica desesperada, fica a ponto de beliscar azulejo. Foi Deus quem colocou ela aí, mas Ele não colocou o defeito para a gente ficar olhando só para o que vê, o que toca, o que sente, o que as emoções estão dizendo. Deus nos fez prosperar em Cristo para que os nossos sentimentos fossem guardados nele, para que a gente vivesse agora não pelo que vê, mas pelo que crê. Mas olha que coisa maravilhosa também, glória a Deus, o Espírito Santo me lembrou agora. Deus não faz nada sem que você tenha cooperação, ou que você participe. Tudo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário, alguém já escreveu essa música, queria ter sido eu, ó. Que poesia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é herança nossa. Mas olha só vai funcionar se eu acreditar. Só vai pegar em mim se eu receber isso como algo pessoal. A fé, ela é individual, mas ela é para todos. Eu estava conversando ontem com uma irmã que deu testemunho aqui, ela nem da igreja é. Ela disse, olha, mas a minha fé é aquela, daquele tipo que Jesus disse, bem pequenininha, como o grão de mostarda. A minha fé ainda é menor, é a metade desse grão de mostarda. Eu disse, irmã, deixa eu lhe explicar algo. O quesito que Jesus estava dizendo é que se você tivesse uma fé tão pequenininha como um grão de mostarda e te motivasse a falar, até os montes iam sair, mesmo tendo essa fé pequenininha. Mas deixa eu dizer, à medida que Deus repartiu no nosso coração, alguém já viu o texto da Bíblia que diz que a mão de Deus, ela pega as nações como uma concha? E as nações são como uma gota no oceano, na mão dele? Você já parou para perceber essa mesma mão colocando a medida de fé dentro de você? A medida de fé que Deus derramou no meu e no seu coração, ela é crescente para nós, mas para Deus ela é plena. Quem entendeu isso aqui? É o mesmo tipo da fé de Deus que quando estava vendo o mundo todo um caos, ele disse, haja. Ele disse. Nós temos o mesmo Espírito, Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Vê se é isso mesmo. 2 Coríntios 4. Isso mesmo. Tendo, porém, quem tem o Espírito Santo aqui? Então, tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, que é o mesmo Espírito Santo dentro, o mesmo Espírito da fé, como está escrito,
Você pode ler aqui junto comigo? Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Esse princípio que está na Bíblia aqui, é um princípio que destrava a prosperidade bíblica. Deus pega algo espiritual, mas usa o natural para fazer uma intervenção divina. Eu preciso falar como Deus fala. Eu preciso pensar como Deus pensa. Eu preciso ver como Deus vê. Quando Deus vê a doença, o que é que Deus faz? Ele não faz mais nada porque Cristo já fez. Ele já providenciou a cura. Deixa eu ver isso aqui. Salmos. Deus, você é fiel e muda como quiser e se movimenta como quiser, Pai. Estamos livres. Eu tinha programado algo e a gente vai entrar se assim Deus permitir. Aleluia, deixa eu só achar a referência aqui. Todo o tempo. Ele é a saúde das nações. Ele é a nossa vida. Jesus. Salmo 107, versículo 20. Estava com a referência do 20 na cabeça, mas não chegava o capítulo. Quem entende que Jesus é o verbo vivo de Deus? Salmo 107, versículo 20. Enviou-lhes. Vê se isso não bate bem com João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu, lhes enviou o verbo vivo, a palavra viva, e Em que tempo está isso aqui? Então Deus já fez. Tudo que está relacionado à vida natural e à vida espiritual, Pedro diz que é uma vida piedosa, é proveitosa diante de Deus e tem promessas para o momento de agora e para o porvir. Pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você. Quem quer viver a prosperidade bíblica aqui? Deixa eu dizer para você. Você vai esperar a Sião celestial ou você vai viver a eternidade aqui? Porque tudo que eu faço aqui no natural vai interferir na minha eternidade lá. Porque tudo que o homem plantar, o homem colherá. De Deus não se zomba. Se eu levo escárnio e uma vida carnal, uma vida desobediente ao princípio de Deus, eu vou estar plantando para uma eternidade onde a graça vai acabar. Onde a Bíblia diz que o bicho não morre, onde o fogo não se apaga. A gente tem que falar mais sobre essas palavras. Santidade ao Senhor. Sua vida é uma vida sacerdotal, diga amém. Sua vida é uma vida regrada para os princípios da palavra. Mais uma vez, diga amém. Pastor, o senhor quer mandar em mim? Não, estou ensinando onde a palavra está dando um gancho para você pendurar. Todas as vezes que você abre a sua boca, eu já disse isso e eu creio nisso como um ponto fundamental para a nossa vida. A nossa voz é uma digital no reino do Espírito. É a sua identidade. Eu declaro, eu criei, por isso eu falo. Mas eu creio em quê? O que é a base da minha vida? Volta lá de volta. Salmo 107, verso 20. A palavra. Não é outra coisa, é a palavra. É esse livro, esse aplicativo que você tem aí no seu celular, no seu computador. É a palavra de Deus que está exaltada acima de todas as coisas, está firmada. Passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Quer prosperidade bíblica? Cola na palavra. Pega o bonde de Jesus que já está andando. Já funciona com ele. Já funcionou com ele e vai funcionar. É por quê? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Mas eu quero me mover naquilo que o Espírito está me chamando para viver. Estamos vivendo um novo tempo. Você nunca viveu hoje. A cada segundo é o novo de Deus para mim e para você aqui. Por mais que estejamos aqui, daqui a pouco vai passar o tempo, vai chegar a hora da gente ir embora. Mas você ainda não viveu o segundo que está vindo aí. O novo de Deus está chegando mais uma vez. Agora,
como eu me comporto nesse período de tempo que se chama hoje, eu devo me portar com fé. Para que não haja em mim um coração de perversa incredulidade, ou coração perverso de incredulidade. Como é um coração perverso de incredulidade? É você ver a palavra que é a verdade, e aqui cabe outra pergunta. Espírito Santo, você está maravilhoso hoje. Quem acredita que a palavra de Deus é verdade? Não, mas de verdade verdadeira, a vera, valendo. Porque o que você lê, por mais que sejam versões diferentes, por mais que alguém explique e é verdade, foram homens que escreveram. Mas essa palavra é espiritual, ela é viva. Não se trata de um texto escrito simples para conhecimento logos, é um conhecimento de vida. É falando sobre a pessoa. Esse livro é materialização de uma pessoa que mora em você. Quer conhecer Jesus? Conheça a Bíblia. Quer conhecer o que Deus pensa? Conheça a palavra de Deus. Quer conhecer como Ele age e saber da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável? Ela é só uma vontade. Ela não tem níveis de experimentação. Ela é única, boa, perfeita e agradável. E Ele quer que eu e você entendamos a vida de uma prosperidade abençoadora, aliás. Ele tem para mim e para você. Nós vamos viver os melhores dias da nossa vida quando começarmos a ouvir essa palavra e dar crédito para ela. Deus quer abençoar você. Deus quer multiplicar a sua vida. Deus quer fazer você ponta de lança mesmo, para acertar os alvos. Você não nasceu por um acaso, você nasceu por causa do propósito. E o propósito de Deus para a sua vida é que você viva todos os dias da sua vida para louvor da glória dEle. Isso é ser próspero. Saudável na mente, no espírito e no corpo. E por consequência os bens materiais seguirão. Por causa da prosperidade que já está dentro. Por causa de uma identidade que Deus colocou. Você não vai ser filho. Quem já fez Jesus Senhor e Salvador daqui? Eu estou vendo todo mundo é crente aqui. Infelizmente não tem nenhum descrente ouvindo essa palavra aqui hoje. Mas você já tem a identidade de filho. Você não vai ser mais filho do que você foi ontem. A gente começou cantando essa música Jirê. Não serei mais amado do que já sou. Deus não vai diminuir o amor, nem aumentar o amor, porque Ele já amou de uma tal maneira que não se explica. Ele se fez carne para Ele mesmo morrer, para nos buscar, para de volta para dentro do coração dEle. Você não vai entrar mais. Você já está dentro. Você já faz parte dos planos e projetos de Deus. Já parou para pensar sobre essa perspectiva? Aí a gente olha para uma pandemia. O que é uma pandemia? Se eu estou dentro do projeto de Deus. O que é uma situação contrária se Deus já olha para mim e me favorece? O que é uma situação contrária que vem como uma parede para que eu bata, se meu Deus é o meu acelerador? Você consegue ver nessas afirmações, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas também o contrário é verdade. Se Deus é contra mim, uau, quem será por mim? Nem Chapolin Colorado vai te salvar dessa parada. Mas olha, presta bem atenção. Você está no time que vence. Vou dizer isso de novo, você tem que entrar nisso. A prosperidade bíblica é para você e é para mim. A prosperidade financeira é consequência da vida espiritual. Porque a vida espiritual é um princípio. Paulo diz que as coisas que se veem são temporais, mas espirituais são eternas. E tudo o que se vê, que se toca, veio a existir da palavra que foi enviada. Hebreus, capítulo 1. Vamos seguir esse veio. Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo. Hebreus capítulo 1. Se você já chegou, me aguarda aí, que eu gosto de ler minha Bíblia. Aleluia. Jesus. Como o Senhor é bom, como o Senhor nos ajuda a todo tempo olhar para a palavra e ver nela o resultado da tua fidelidade. Olha só, Hebreus capítulo 1 diz,
a partir do 1, diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, ou seja, Deus que é Espírito mandou uma voz e usou algo natural para falar para alguém que é natural. Dá para se compreender logo nisso aqui, né? Deus falou pelos profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, que é a palavra que foi enviada. Quer conhecer os pensamentos de Deus? Conheça a palavra. Amém? Vamos lá. Nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho e a palavra são uma coisa só. Então tudo foi feito pela palavra. Ele que é a expressão, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Jesus, ele expressou, ele viveu e ele até hoje é aquilo que Deus pensou e idealizou para ele ser. Se eu e você entramos no projeto Filhos de Deus, cumpra-se a vontade do Senhor sobre a minha e a sua vida. E ela é agradável aos olhos dele. Será que algo que agrada a Deus não vai dar certo? O mal é, e eu até estava falando esses tempos lá, e Zona Norte também pregou mês passado sobre esse livro, Planos, Propósitos e Práticas, do pastor Kenneth Hagin. Amados, isso vale muito, é muito pertinente para esse tema de prosperidade bíblica. Se eu quero viver o melhor de Deus, eu preciso trazer os meus projetos diante dele e dizer: Deus, foi isso que o Senhor colocou no meu coração? É para eu viver agora? E se não for, é para eu jogar fora ou botar na prateleira? Porque a tua palavra diz que se eu me agrado do Senhor, o Senhor realiza o desejo do meu coração. Então, eu tenho que sim apresentar diante de Deus. Todo o propósito da nossa vida deve ser apresentar diante de Deus tudo que nós somos, o que temos e o que nós podemos, e como projeção para o futuro. Você já sabe como você vai estar vivendo daqui a 10 anos? Tiago diz que a gente não deve ser tolo ao ponto de lançar uma meta sem saber a vontade do Senhor. Porque você nem eu sabemos o dia do amanhã. Eu creio que vou pela fé declarar aqui que você vai viver todos os dias da sua vida plenamente e tudo tendo resultado. Mas, como o pastor Cláudio Duarte costuma brincar, né? A gente não sabe o número da senha que está sendo chamado lá. Vai que seja meu número. Vai que seja o teu. Misericórdia, né? O que tens feito? O que tens ajuntado? Para quem será? O legado que você está deixando aqui glorifica a Deus? Ou é um projeto pessoal que depois alguém esquece? Sabe, mês de dezembro está chegando já aqui. A gente vai celebrar o aniversário da igreja. Mas naturalmente o mês de dezembro para mim não é agradável de lembrar. É um tempo de despedidas da família. Pessoas que partiram no Senhor. Graças a Deus, partiram no Senhor. Pessoas que a gente lembra, né? Todos aqueles votos de boas festas. Pessoas que a gente lembra, que sente saudade. Mas, graças a Deus pela palavra dele, ela nos garante que vamos nos encontrar. Eu prefiro ficar com a perspectiva da alegria proposta no Senhor. Eu prefiro fazer como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu vou prosseguir para o alvo. Eu vou prosseguir para a minha vocação em Deus. E sabe, alguns podem ter a vocação, como Amanda, né, vai fazer o culto de ações de graças aqui na igreja. Terça-feira já fica o convite aqui lançado. Viu? Participa. Amados, e celebra junto com ela. Como ontem teve uma irmã que veio prestar seu testemunho aqui, que eu disse a ela: a senhora vai falar. A senhora vai falar. Ela foi curada de um aneurisma. Mesma coisa, a menina que está celebrando a formatura dela. A posição de estar agora naquilo que Deus colocou como um sonho de desejo no coração dela. E sabe, amados, a Bíblia diz que a gente deve chorar sim com as pessoas que choram, mas também deve se alegrar com os que se alegram. E eu acho que é mais válido você entrar para o time que está
junto com você, o time da fé. As pessoas que estão andando no mesmo ritmo com você, com o mesmo Deus, celebrando e sendo apoio para elas. Isso também é prosperidade bíblica, porque aquilo que você planta, você colhe. Já imaginou você, como Amanda hoje, está celebrando, né? Se formou, passou os 4, 5 anos lá de formação dela, vai fazer o TCC, já fez, né? Já apresentou aquela coisa maravilhosa, e você tem que ficar sendo julgado depois de tantos anos de faculdade, e para no final receber um sim, foi aprovado, foi merecido o seu tempo de trabalho e esforço, e agora você está sendo laureado, recompensado com aquela posição que você almejou. Vê se isso não combina com as posições que Deus colocou para mim e para você. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, e frise-se bem, espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas como é que eu trago à existência essas bênçãos espirituais para que a minha vida seja uma vida próspera e abençoada? Crendo que eu sou abençoado, que já tenho tudo por meio de Cristo. E uma vez eu declarando isso não é só pensamento positivo, não é só uma fala positiva, é uma vida segundo o princípio da palavra, falando o que Deus pensa. Ah, isso é ser positivo. Ah, amado, se você acha que é ruim ser positivo, então vamos rever os conceitos. Porque não sei se você gosta de uma pessoa o tempo todo só maldizendo. Uma pessoa rixosa, a Bíblia diz que o marido com uma esposa, uma mulher rixosa, é mesmo que uma goteira na cabeça o tempo todo. Quem já assistiu aqueles filmes antigos, até documentários de tortura? Uma das coisas era machucar bastante a pessoa e deixá-la debaixo de uma goteira pingando na cabeça, a ponto da pessoa nunca dormir de frio e aquilo perturbando, toque, 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 literalmente tirando a paz. Eu acho que é melhor estar junto de uma pessoa positiva. Uma pessoa que concorde com você em tudo, não, mas que diga a verdade positivamente. No conceito de correção, diga, olha, tu está errado nisso, mas sabia que pode fazer isso. Que melhora. Do que aquele, tu não faz nada que presta, véio. Tudo que tu faz é errado. Tu não prospera em nada, vê a tua vida toda errada. Tu não cresce em nada. Vai ser miserável assim. O que é que acontece? Palavras são uma identidade no reino do Espírito. E são uma autorização para aquilo acontecer. O poder de vida e morte está na nossa língua. Provérbios fala sobre isso. Se eu declaro maldição, o que é que vai chegar? Eu criei, por isso eu falei. Se eu falo errado, vai chegar o errado. Se eu falo negativo, vai chegar o negativo. E o apóstolo, fundador desse ministério, Bud Wright, ele falava meio que errado o português, por causa da origem dele americana. Mas, amados, isso é muito sério. Não fale negativo. Ah, eu estou morrendo de fome. Não está morrendo, você está com fome. Ah, eu estou morrendo de cansaço. Sério? Você não está morrendo de cansaço. Você está cansado. Isso é diferente. Ah, eu nunca vou conseguir. Criei, por isso eu falei. Ah, mas e o que é que eu falo? Falo o que a palavra diz a teu respeito. Ah, mas eu estou sentindo ainda. Verdadeiramente ele já levou sobre si. É assim que a palavra diz. Ah, mas eu estou abrindo o armário, está faltando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse natural vai se converter à realidade que está no espírito. Porque você é maior por dentro do que você se vê no espelho. Do que aquela régua que mede lá no serviço militar, né? Vai lá, dá altura para você ter a altura especificada para você ficar lá no serviço. Tem a mínima e tem a máxima, mas fica tranquilo. Deus tem uma medida exata de Cristo para você e para mim. A Bíblia diz que nós devemos chegar, e Paulo ora para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que a gente saiba a profundidade, largura, comprimento e altura do nosso chamamento. E a capacidade de discernir, junto com todos os santos. Veja que não é você sozinho. Você não está só na multidão.
É junto com todos os santos, a grandiosidade da nossa herança. Sabe, amados, se você descobrisse hoje, nesse instante, agora, 11 horas e 8 minutos aqui no meu relógio, deve estar diferente aí no seu, que você tem $1 bilhão à disposição na sua conta, o que é que você faria? Cartão de débito, meu amigo, ia ficar fino, de tanta maquineta que ele ia passar, né? Ainda bem que hoje não é mais passando, é o chip, coloca lá, o chip ia se deteriorar. É ou não era? Naturalmente, se fosse assim, se você tivesse à sua disposição $1 bilhão, dizendo, não, tá lá, é seu, fica livre para você fazer. Mas, amados, as bênçãos espirituais que Deus já depositou em Cristo, na minha e na sua conta, são mais valiosas do que isso. E são mais reais do que essa possível situação para chegar. E se você crer, chega também essa cifra. Estava conversando ontem com o Eduardo sobre um homem de fé, Brad Fluke. Ele nem falava o português direito e mal falava o espanhol. Mas ele alugou um espaço lá em Recife para fazer uma semana no evento de lançamento do livro dele. E um evento juntou todos os grupos da igreja. Na época, tudo que era Verbo da Vida, foi todo mundo para lá. Amados, ele locou um espaço militar, que era um clube militar, clube de oficiais, para mais de 1.000 pessoas. Só de cadeiras tinha quase 600 cadeiras. Eu me lembro que lá o pastor Walter, em Boa Viagem, o Verbo Boa Viagem, cedeu as 300 e tantas cadeiras que tinha lá em Boa Viagem. O restante ele locou, sem dinheiro. E o som que o Roberto Carlos cantava lá no Geraldão, ele locou também para o evento, porque foi a formatura mais o evento. Sem dinheiro. Todos os dias a gente estava lá, a gente participou do grupo de louvor lá desse evento. Todos os dias ele dizia, o grupo de música chega cedo, tal. A moça traduzia para a gente e a gente tinha que chegar cedo. Todos os dias, antes do culto, 1 hora antes, ele estava lá gritando, dinheiro, venha para mim, agora, em nome de Jesus. Dinheiro, venha para mim agora. E eu era novo no Verbo naquele tempo. Eu dizia, o que esse cara está gritando aí? Não sabia que ele não tinha alocado lá sem dinheiro, que ele tinha alocado sem dinheiro. Mas a gente via ele gritando. 1 hora gritando. Mas é doido. Que leseira. Às vezes antes de começar o culto, mas também às vezes depois que terminava o culto, chegava uma maleta com dinheiro. Dizia, quem é o responsável aí? Fulano. Mandaram trazer. E era o dinheiro do dia. Para pagar o som, a locação do espaço. Todos os dias, ou seja, quase 10 dias seguidos. Ele fazendo isso. Aí você olha, esse cara foi irresponsável ou ele acreditou que Deus mandou ele sair de lá dos Estados Unidos para o Brasil, para o Nordeste, chegar numa cidade que é uma capital, uma das mais caras, que é Recife, para alocar um espaço militar, que já tem um padrão, e de oficiais, e locando o melhor que ele achou que deveria alocar o melhor, crendo que Deus seria o suficiente para ele. Milagres, prodígios e maravilhas acontecendo naquele local. O rapaz do teclado foi para o ensaio com a gente, quebrou o cotovelo. Quando chegou para tocar, na hora de tocar, está lá com gesso. E a gente chegava sempre cedo, ele está lá gritando, dinheiro, venha para mim. Quando ele viu o rapaz com gesso, perguntou, o que é isso aí? Não, que a gente foi para o ensaio, a Kombi abriu a porta, ele caiu, quebrou o cotovelo. Ele fez, está doendo? Tá. Está com gesso? Está quebrado. Está quebrado? Tira aí agora. Eu disse, meu Deus do céu, não é possível. Pois é, tu crê, velho? Tira aí. Ele disse, está demorando. Ele foi lá e quebrou o gesso. O menino, na hora que ele pensou em gritar, ele percebeu que não sentiu dor. De uma forma instantânea, ele foi curado. Por causa de um louco que resolveu crer e falar. Mas, lembra disso, nem sempre
Isso é normal de acontecer. Isso é algo sobrenatural, extraordinário. Mas o normal para mim e para você é a fé. Levando você de processo, tipo passinho de formiguinha. Pegando uma coisa da palavra e levando para o coração. Pegando uma coisinha da palavra e levando para o coração. Mas é só juntar no coração? Não. É pegar do que juntou e começar a praticar. E no exercício da palavra, na prática do conhecimento que você tem, você vai ver a fidelidade do Senhor se manifestando dia após dia. Sabe, hoje tá os meus filhos aqui crescidos. Mas se não fosse a palavra, eu garanto a você, não estaríamos nem aqui na igreja. Se não fosse a veracidade da palavra funcionando, não estaríamos nem aqui na igreja. Eu disse para a irmã ontem e vou dizer para você. Se alguém criticar a sua fé, mostre-se para ele e diga: eu sou o exemplo vivo de que Deus existe. Porque teve gente por aí que teve sua história cancelada, encerrada, porque não tinha proteção do Senhor. Como também teve gente que era crente, mas não conhecia as promessas do Senhor para se cuidar, para se proteger. Deus não encerra a história de ninguém. Deus não cancela as histórias de ninguém. A Bíblia diz, e o salmista Davi, na velha aliança, disse que ele viveria todos os dias, porque Deus escreveu os dias dele, antes dele mesmo ser formado no ventre da mãe. Será que era só para Davi? Quem acredita que também é para si? É para você, é para mim, porque Jesus cumpriu tudo que estava lá no pré-requisito da velha aliança e trouxe as bênçãos para a nova aliança com up. Eu não preciso praticar algo para receber, eu preciso crer e receber. Aí a partir disso eu vou andar à altura daquilo que Deus, por meio de Cristo, já conquistou. No reino de Deus, a prosperidade bíblica, e aqui a gente vai começar o que eu tinha preparado. No reino de Deus, ele traz uma visão. Deus, ele trabalha literalmente com a imagem do que ele disse. Haja luz. Quem imagina algo escuro aí? Quem imagina a força da luz chegando, empurrando as trevas? Não, haja e ouve. Uma visão aberta, esclarecida pela palavra. E a vida de prosperidade bíblica é literalmente Deus chamando para mim e para você, para ver como Ele vê. Eu uso um óculos meio absurdo, que de vez em quando está voando por aqui, né? Mas um grau muito alto, se eu tirar, não vou enxergar a fisionomia de ninguém. Mas coloca os óculos de Deus nesse momento. Se veja pela ótica do sacrifício de Cristo agora. Eu creio que o Espírito Santo está chamando a gente agora para ver por trás do véu. Como Deus já rasgou o véu, né, do alto a baixo e entrou para a história da humanidade. Vamos ver agora a história da parte de Deus aqui agora. Olhando por meio do sacrifício de Cristo. Deus olha para a humanidade e não vê mais falhas. Deus olha para aquele miserável, assassino, psicopata, todo errado, todo troncho, seja lá qual for o adjetivo que vai dar para uma pessoa ruim. Deus olha pelo sacrifício de Cristo e diz: está feito. É só ele receber a salvação. Mas ele é um pecador, eu também era. Ele era um mentiroso, eu também mentia. E de vez em quando a gente ainda é tentado a escorregar na casca de banana para mentir. Sim ou não? Mas Deus olha pelo prisma do sacrifício de Jesus. Todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. De modo nenhum vai ser lançado fora, mas vai ser contado como filho e filha de Deus, como herdeiro das promessas. E olhando sobre isso, Mateus 4, versículo 4, Jesus, depois de ser tentado, ele dá a forma como eu e você podemos viver aqui agora, prósperos e abençoados. Nem só de pão,
Nem só de pão. Vai viver de quê? De toda a palavra que procede da boca de Deus. E como a gente já fez isso, a gente já falou, já perguntei e você respondeu que acredita que a palavra de Deus é verdade. Então você se alimenta dela. No livro de Jó, acho que capítulo 34, não lembro agora o versículo, diz que o ouvido testa as palavras, como a boca o alimento. No reino do Espírito, a sua boca espiritual é o seu ouvido. E seu estômago não está mais localizado aqui, né? É o teu coração que recebe esse alimento. E pela fé, você vive dos nutrientes desse conhecimento. Por quê? Porque o homem viverá de tudo que procede da boca de Deus. Isso é uma realidade, por exemplo, Amanda se formando, ela tem a perspectiva de já no estágio ser efetivada e ser reconhecida como nutricionista. E trabalhando, quem sabe, lá no próprio consultório dela, né? Atendendo no seu espaço próprio. Deus pode. O negócio é, eu creio que Deus pode. Mas ela nasceu para isso. Ela foi contada simplesmente. Ela decidiu. Foi não, amados. Toda a vocação, eu creio isso no fundo do meu coração, toda a vocação que sobe como uma inspiração para você fazer como um desejo, foi Deus que colocou aí dentro. Porque Ele quer você exatamente nesse local onde Cláudio não entrou. Não é da minha função ser nutricionista, mas pessoas precisam aceitar Jesus lá dentro e Amanda entrou. Não sou eu técnico em área elétrica, né, eletrônica, né, Eduardo? Mas Eduardo é. Eduardo é do corpo de Cristo para aquele espaço lá. Então é para alcançar ali. Deus vai levantar talentos em você. Deus vai levantar uma visão de que você tem um futuro naquela função, naquele local. Para quê? Para não só você ser próspero e abençoado por um resultado de trabalho, um salário chegar na sua mão, mas para você viver os princípios de Deus, prosperando e sendo um financiador do reino de Deus. Por quê, amados? Como alguém já poderia ter dito, a palavra e a evangelização é de graça. Simples assim. Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Mas você sabia que o homem da CELP não recebe só oração? A gente ora para que não falte energia. Né? Pastor, o senhor está falando de dinheiro agora? Estou, porque isso vai ser consequência da sua vida espiritual. Porque você é próspero. Enquanto isso não soar como uma verdade no seu coração, você não vai viver à altura do que Deus já prosperou você. Diga, eu sou próspero na minha alma, no meu corpo, no meu espírito, e por consequência, as coisas naturais correrão e me servirão, inclusive dinheiro. Amém? Deus está nos chamando a viver essa visão de que Ele nos fez o povo mais feliz dessa terra. Deus está nos chamando para ser aqueles que vão olhar para o propósito dos céus e dizer, sou eu, Pai, o canal que vai fazer acontecer isso aqui. Sou eu que vou me levantar como um Elias, como um Eliseu, como um Isaías, uma boca profética, mas também com a atitude de que tudo que eu tenho e sou servem para a glória de Deus. Então Deus vai abrir portas diante de você. Deus vai prosperar o seu caminho e fazer você ser bem sucedido, mas porque você decidiu andar em comum acordo com Ele, olhando como Ele olha, pensando como Ele pensa, falando como Ele fala, segundo a palavra que já foi designada para mim e para você. Cristo já fez o serviço dele. Deus não está mais fazendo algo. Deus está sentado no seu mais alto sublime trono, reinando. E por meio de Cristo, Ele já ouviu, está consumado, está feito. Lá naquela cruz do Calvário, Deus já viu a mim e a você. Lá em Cristo, Ele diz que, Isaías diz que Ele aceitou estar lá, porque Ele viu
o resultado do seu penoso trabalho. Ele já nos via aqui em Vitória de Santo Antão, sentados ouvindo o que ele fez, o que ele proporcionou, o que ele abriu diante de nós. Veja a possibilidade que Deus tem. As impossibilidades humanas não impedem as possibilidades divinas. O que impede a possibilidade divina cobrir essa impossibilidade humana? Fé. Falta de fé. Aliás, a fé ativa, a falta de fé é como uma barreira. Mas Deus não é todo poderoso? O que faz ele parar? Falta de fé. Jesus era a expressão exata, lembra? Do ser de Deus. Era Deus andando na terra. Era ungido com o Espírito Santo sem medida. Mas teve locais que ele não conseguiu fazer muitos milagres. Em alguns locais nem milagres ele conseguiu. Nem conseguiu ser aceito para entrar na cidade. Por quê? Por causa da incredulidade. Por causa de uma consciência de que o natural era melhor do que aquilo que estava sendo proposto, o reino de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. A gente já encerrou aqui. Eu creio que o Espírito Santo, por meio da palavra dele, te deu algumas chaves. E eu te dou um conselho pastoral. Revisite essas informações que você recebeu. Pega a Bíblia em casa, senta com o Espírito Santo. Espírito Santo, olha, você é uma pessoa real. Se você assim o quiser, pega uma cadeira, bota do teu lado. Diz, olha, fica à vontade, Espírito Santo. Eu quero ler a palavra, mas eu quero entender qual é a intenção do seu coração com essa informação. Porque eu quero viver à altura do meu chamamento. Eu quero viver tudo o que o Senhor prosperou para a minha vida. E o diabo não vai ter nada a ver com isso aí. Pode ser que você sinta sono. Pode ser que você sinta desmotivação para ler a palavra. Mas deixa eu dizer, persevera. Mantenha uma vida de foco, de prioridades. Se a sua prioridade for primeiro o reino de Deus e a sua justiça, se prepara. Há consequências disso. As demais coisas chegarão para você. Amém?